Fala galera, tudo bem? Eu sou Bruno Pavão e hoje a gente tá aqui para falar disso aí que tá apontado para mim, câmera. Pois é, eu tô aqui com a queridinha do YouTube brasileiro, a Sony ZV-E10, e hoje a gente vai comparar ela com a minha queridinha dos últimos 5 anos, a minha câmera principal de uso para trabalho e uso pessoal, a Sony Alpha 6500. A gente vai comparar essas duas câmeras e no final eu vou recomendar para você qual que eu acho que é a melhor escolha para você gastar o seu suado dinheirinho. Essa câmera está aqui por causa de um projeto que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos meses. Ela é parte desse projeto. Se você quer acompanhar essa história, segue aqui o meu canal, se inscreve e ativa as notificações, porque você não quer perder as peripécias, as dificuldades e os perrengues que eu passei para tirar esse projeto do papel. Mas vamos então falar sobre essas câmeras, começando pelas similaridades, pelas coisas que elas têm em comum. As duas são câmeras da Sony, do sistema E-mount, com lentes APS-C, com sensor APS-C. Elas trabalham com lentes full frame, lentes APS-C, toda lente que funciona com o sistema E-mount, mas elas têm sensores APS-C de 24 megapixels, têm o mesmo número de pontos de foco automático, elas duas fazem 4K até 30 frames por segundo, 1080 até 120 por segundo, trabalham com S-Log2 e S-Log3, mas só trabalham com 8 bits e subsampling de 420. Tudo isso no codec XAVCS, desenvolvido pela própria Sony. Agora, de resto, é praticamente tudo diferente. Vamos começar falando sobre as conexões. A Alpha 6500 tem aqui as conexões, uma entrada de microfone, uma entrada micro USB e um plug micro HDMI. Aqui ela já começa a mostrar um pouquinho a idade dela, né? Porque ela é uma câmera que foi lançada em 2016. A ZV-E10 foi lançada em 2021, então ela modernizou um pouco as conexões. Se você olhar aqui, você vai ver que tem duas portas, na verdade, tá? Não é uma só. Aqui em cima, separado do resto, você tem uma entrada de microfone, é meio difícil de mostrar porque a porta tem uma mola bem forte. E aí, aqui embaixo, você tem aqui o micro HDMI no meio, o USB-C em cima e a saída para fones de ouvido aqui embaixo. E aqui é o primeiro ponto onde você começa a ver a idade da 6500 comparando com a ZV-E10. Por exemplo, a falta de uma saída de fone de ouvido e também a conexão USB. O micro USB dessa câmera é um micro USB 2.0 e aqui é um USB-C 3.0. Então o USB-C da ZV-E10 chega a ser 8 vezes mais rápido do que o da 6500. Esse USB-C acrescenta várias coisas, entre elas o padrão Power Delivery. Tá? Se você ligar essa câmera aqui numa fonte USB-C de Power Delivery, teoricamente, dependendo da potência, você consegue manter a bateria no mesmo nível sem descarregar ao longo do uso. É como se você tivesse de fato ligado ela na tomada como uma câmera de cinema. Eu comprei para ela uma fonte para ir dentro da bateria, mas eu também tenho a oportunidade de usar um Power Delivery para colocar ela aqui sem precisar descarregar a bateria. Coisa que a 6500 não suporta. A 6500 ela também suporta a recepção de energia de powerbank, mas não o suficiente para manter a bateria sem descarregar. A ZV-E10, por exemplo, funciona como uma webcam via USB. Isso de forma nativa, você conecta ela no USB de um computador e, teoricamente, se tiver tudo certo do lado do computador, ela vai ser reconhecida como uma webcam, como qualquer outra webcam. Só conectar o cabo aqui, ligar a função USB Streaming e conectar no computador, beleza, lindo, maravilhoso, você tem uma webcam. Com a 6500, isso não era possível quando a câmera foi lançada. Isso se tornou possível durante a pandemia de Covid-19, onde as pessoas precisavam muito de comunicação digital, e aí a Sony lançou um software para certas câmeras, não todas, obviamente, e a 6500 estava na lista. Eu já cheguei a usar essa câmera como webcam, só que a qualidade é um pouco mais baixa e, como eu falei, a energia que é levada pelo cabo USB não é suficiente para manter a câmera ligada, ou seja, a bateria descarregava depois de um tempo de uso. Várias vezes a minha câmera desligou no meio de uma conferência, no meio de uma reunião, porque a bateria acabou e eu tive que ir lá trocar no meio da reunião. Coisa que não acontece com a ZV-E10, porque ela foi projetada para fazer isso desde o começo. Ah, então é só isso que tem diferença, né? A câmera funciona como webcam e tem uma saída de fone de ouvido. Ah, grande bosta. Não, não é só isso. Ela também tem uma tela que vira. Olha que revolução. Imagina se a Canon tivesse feito isso lá em 2011 com a T3i. Enfim, não importa. A questão é, a 6500 não faz isso e a ZV-E10 faz. A 6500 faz assim, vira para cima,
vira para baixo, o que já é uma grande melhora quando você tem uma câmera com tela fixa, coisa que é raríssima hoje em dia, ou seja, isso aqui é praticamente o básico, tá? E agora a ZV-E10 te entrega também a possibilidade de você virar a tela para frente, para trás, para cima, enfim. Outra coisa que a ZV-E10 tem e a 6500 não é a gravação em HLG. E eu não tenho a menor ideia do que é HLG. Mentira, eu sei o que é, eu só não sei usar e eu não sei para quê. Hybrid Log Gamma. Como é que funciona? Não sei. Para que se usa? Não sei. Tudo que eu fiz com ela é S-Log2, inclusive eu tô gravando aqui com uma ZV-E10 em S-Log2, porque eu não tive tempo de parar para estudar o HLG, como é que ele funciona e como que eu poderia me aproveitar dele. Então eu tô usando aqui o mesmo sistema que eu uso na 6500, que é o S-Log2. Mas, caso você saiba o que você está fazendo, você entenda de HLG, você tem essa opção na ZV-E10 e na 6500 não. Eu vou falar aqui várias outras coisinhas que tem de diferença entre essas duas câmeras, porque se eu for ficar falando aqui detalhe por detalhe, a gente não sai daqui hoje e a gente tem muita coisa para falar ainda. Vamos lá. A 6500 tem viewfinder e a ZV-E10 não. A 6500 tem estabilização interna e a ZV-E10 não. A 6500 tem flash e a ZV-E10 não, e ela dá até para rebater o flash no teto, olha só que loucura. Você pega o flash dela, levanta ela aqui para cima e ela dispara assim, maravilhoso, adoro. A bateria dura um pouco mais na ZV-E10 do que na 6500. A 6500 te oferece ali uma conexão com o smartphone que não é tão refinada quanto a ZV-E10, e a ZV-E10 te oferece nativamente, ligou a câmera, tá lá, função de time-lapse, coisa que você até consegue na 6500, só que você precisa instalar um software no computador, tem todo um processo chato pra cacete de fazer e o aplicativo é pior. Então o time-lapse da ZV-E10 é melhor do que o da 6500 e ele vem com a câmera, você não precisa instalar nada. Então assim, tem muita coisinha assim pra discutir, né? Mas eu acho que eu posso resumir a diferença entre essas duas câmeras em basicamente dois grandes pontos, tá? O primeiro é que a 6500 foi lançada, obviamente, em 2016, e na época que ela foi lançada, existiam as seguintes câmeras na linha PSC da Sony: Alpha 6000, Alpha 6300 e Alpha 6500, tá? Ela fez parte ali da linha da seguinte forma: Alpha 6000, 6300, 6500. Então ela entrou no topo da linha, tá? Isso significa que ela é uma câmera muito bem construída. Você pega ela na mão, obviamente ela tá aqui com a gaiolinha, né? Todo o negócio aqui da Small Rig que não exatamente entra no que eu tô falando, mas se você pega a câmera você entende muito bem o que eu tô falando. Ela foi construída com materiais mais resistentes, com materiais melhores. Ela tem todo passou por todo um processo que eles chamam de weather sealing, né? De resistência às intempéries. Tá? Você tem uma certa resistência, você tem a forma como os painéis encaixam, enfim, ela é uma câmera mais bem construída, tá? Isso é muito nítido na hora que você pega na câmera, você sente ela é um pouquinho mais pesado, que certamente pode ser uma desvantagem, né, para você ficar carregando para lá e para cá, mas você sente que o corpo é mais sólido, é mais rígido, é mais bem construído, enquanto a ZV-E10 tem um corpo mais leve, feito de plástico, você sente que é uma câmera mais leve, que é uma câmera feita com materiais mais baratos, para baratear a produção. Então você tem essa questão de que ela é uma câmera de topo de linha, 6500 é uma câmera de topo de linha, e a ZV-E10 é considerada uma câmera de entrada, tá? Essa é uma das principais diferenças, é um dos pontos que eu acho que diferencia melhor essas duas câmeras. O segundo ponto é que a 6500 é um produto do seu tempo. Tá? E eu sei que quando eu falar isso, eu vou ficar parecendo um velho ranzinza gritando com as nuvens, falando, não, porque na minha época... Mas é verdade, tá? Em 2016, TikTok era uma música da Kesha. Em 2016, a galera tava usando Vine ainda. Em 2016, não se pensava em produção de conteúdo na vertical, em vídeo vertical. O Instagram era uma rede social de foto, não de vídeo. O mundo mudou em 7 anos. 41% da população brasileira em 2016 usava smartphone. Hoje em dia é mais de 80%. Então, assim, o mundo mudou muito de 2016 para cá. E isso se torna evidente quando você vê essas câmeras lado a lado. Apesar dela ser uma câmera muito competente e entregar exatamente a mesma qualidade de imagem, tanto em foto quanto em vídeo, que a ZV-E10, elas são câmeras completamente diferentes. Se você grava um vídeo na vertical com a ZV-E10, ela guarda essa informação e quando você envia para o seu smartphone, o vídeo aparece na vertical.
coisa que não acontece na 6500, até porque é muito difícil você enviar arquivos de vídeo da 6500 para o seu celular. O processo ideal é você enviar para o computador. Essa câmera foi pensada para um processo de pegar o cartão, colocar no computador e do computador você usar. Essa câmera foi concebida não só para esse processo também, você pode muito bem aplicar ela, inclusive é assim que eu uso ela, você pode muito bem aplicar ela para esse tipo de fluxo de trabalho, mas ela foi pensada para pessoas que não têm um computador. Você não precisa ter um computador para fazer uso da ZVE10. Teoricamente, você também não precisa para fazer uso da 6500, mas essa câmera aqui é muito mais bem preparada para isso. Então, assim, os 5 anos que se passaram entre o lançamento da 6500 e da ZVE10 se tornam muito evidentes quando você compara uma com a outra. A 6500 é uma câmera fotográfica, é uma câmera híbrida, né? As duas são câmeras híbridas, mas ela é, obviamente, uma câmera fotográfica que também faz vídeo. Ela foi pensada primordialmente como uma câmera fotográfica, que também faz vídeo. Já a ZVE10 é uma câmera de vídeo que também faz foto. Fica muito claro quando você pega essas câmeras que elas foram feitas em mundos diferentes, para propósitos diferentes. Que é um excelente exemplo de como essas câmeras são diferentes. É isso mesmo que eu tô falando, de como essa câmera aqui é uma câmera de foto e de como isso aqui é uma câmera de vídeo. Olha a diferença do tamanho do botão de disparo. Olha o shutter, olha o tamanho do shutter da 6500 e o tamanho do shutter da ZVE10. Não só isso, olha o tamanho do botão de vídeo da ZVE10, ele é maior do que o botão de shutter. E obviamente, não é só sobre o tamanho do botão. São câmeras que foram feitas para momentos completamente diferentes da produção de conteúdo audiovisual ou fotográfica, seja lá o que você faz. Quer prova melhor de que a ZVE10 é uma câmera de vídeo? Olha o que tem aqui em volta do shutter. É uma alavanquinha de zoom. Câmera fotográfica não tem isso, porque o zoom fica na lente. A alavanquinha de zoom para você poder controlar assim, devagarzinho, né, que você tem diferentes níveis de zoom, você vai aumentando aqui, você vai diminuindo a velocidade, por aí vai. Isso é coisa de câmera de vídeo. Câmera fotográfica não tem isso. A 7S3, que é assim o ápice do que a gente considera da câmera híbrida de vídeo, a Alpha 7S3, não tem esse negócio aqui de zoom. Isso é coisa de câmera de vídeo. Tá? Elas são câmeras completamente diferentes, apesar de compartilharem o mesmo sensor. Um outro exemplo de como essas câmeras são produtos de épocas diferentes é esse menu FN aqui. Se eu aperto o botão FN, aparece esse menu de funções aqui, tá? Aqui eu consigo ver que eu configurei, né? Cada uma dessas funções fui eu que configurei. Steady shot, modo de foco, balanço de branco, Gamma Display Assist, volume de áudio, não sei o que. Tudo isso aqui fui eu que configurei. Só que isso aqui que você está vendo, olha só. Esse aqui é o menu FN no modo de vídeo. Olha como é que fica esse menu quando eu mudo ele para o modo de foto. Mudei a câmera para o modo de foto, certo? É o mesmo menu. E quando eu mudo de volta para vídeo, tem um monte de coisa aqui que é completamente inútil. Eu não tenho utilidade nenhuma, por exemplo, para disparo silencioso, ISO alto, mínimo shutter speed. Isso aqui é uma configuração de velocidade do obturador, coisa que eu não mexo nisso quando eu estou fazendo vídeo. Mesma coisa, quando eu mudo para foto, o que eu quero saber de volume quando eu estou fazendo foto? Qual é a utilidade disso? Nenhuma. Então assim, você tem um menu de funções exclusivo dividido entre foto e vídeo. Coisa que não acontece na ZVE10. Se eu venho aqui no menu de configurações, eu posso abrir aqui as configurações de botões personalizados, eu não sei o que, tem todo esse negócio aqui, deixa eu achar esse raio desse botão aqui. Eu consigo ver nitidamente que eu tenho menus diferentes para foto e para vídeo. Olha só. Por exemplo, time-lapse é um negócio útil para o modo de foto, mas eu não vou fazer time-lapse no modo de vídeo. Para que eu quero perfil de cor quando eu estou trabalhando com fotografia em RAW? Não faz sentido, então ter menus separados para foto e para vídeo é uma coisa relativamente recente que não chegou na 6500 e que já chegou aqui na ZVE10. São coisas, pequenas coisas assim,
que mudam o seu dia a dia na hora que você está com a câmera na mão, que fazem toda a diferença para o seu trabalho. Você pode achar que não, você pode achar que não faz diferença, mas no dia que você pega uma câmera mais moderna para usar e compara com uma câmera mais desatualizada, com uma câmera um pouco mais antiga, você sente a diferença. Eu posso colocar no modo de vídeo configuração de zebra, configuração de assistente de foco, que são coisas que eu não uso para foto. E isso não vai me atrapalhar quando eu de fato estiver usando a câmera para fotografar. Então você tem todas essas configurações, mas não é só isso! Porque uma das coisas que mais me atrapalhava quando eu estava aqui gravando para o YouTube com a 6500 é que essa câmera não vira a tela para frente. Então eu não sei quando é que está gravando. Nem quando eu conecto um monitor externo, que nem eu estou usando aqui, um monitor do meu computador para monitorar a gravação, ele não mostra o raio da informação ali na tela quando eu estou gravando em 4K. Várias vezes aconteceu da minha gravação ser interrompida por N motivos. Seja a câmera superaquecendo, a bateria acabando, eu atingindo o limite de 30 minutos, coisas que são vantagens da ZV-E10, por exemplo, ela não tem o limite de 30 minutos de gravação, mas beleza. Eu daqui, por exemplo, não consigo ver, tá? A tela tá virada aqui pra mim, mas eu não consigo ver se tá escrito REC ou não. Só que sabe o que eu consigo ver? Esse raio desse quadrado vermelho monstruoso que aparece aqui quando tá gravando. O que foi? Não? Você quer mais? Você quer mais? Então tá, toma aqui, ó, uma luzinha vermelha que acende toda vez que você bota pra gravar, ó. Quer mais? Não, não tem mais, é isso. Vai lá, toma esse raio dessa luzinha vermelha que acende quando você grava e vai ser feliz. Dá pra ver que a ZV-E10 foi pensada pra gravar vídeo. Olha o tamanho desse microfone em cima da câmera. Tá vendo esse quadrado monstruoso aqui? Isso aqui é um microfone. Sabe onde é que fica o microfone da 6500? Tá vendo ali? É aquilo ali o microfone. O microfone da ZV-E10 é esse quadrado monstruoso em cima da câmera. O áudio dela é muito melhor do que o do 6500, obviamente que eu tô usando aqui o microfone de lapela, é o ideal, você não vai ficar usando o microfone da câmera pra tudo. Mas se eu tô gravando assim, a câmera tá aqui pertinho, puta, quantas vezes já usei essa câmera aqui sem microfone? Coisa que eu nunca faria com a 6500. Enfim, dá pra ver que quem propôs a ZV-E10 era uma pessoa que usou muito uma câmera como a 6500 para produzir vídeo. Um dia essa pessoa perdeu a paciência, foi lá na porta da Sony, bateu na porta do engenheiro segurando um paralelepípedo e falou: vamos ter uma conversinha? Então é aqui que a gente chegou. Uma câmera mais simples, tanto em questão de projeto quanto dos materiais, né, da construção, mas que incrivelmente funciona melhor e custa menos do que uma câmera de topo de linha de 7 anos atrás. Então a minha recomendação é bem simples. Se você trabalha com foto, pega uma 6500. E se você trabalha com vídeo, pega uma ZV-E10. Simples assim. 6500 tem o viewfinder, a ZV-E10 tem a telinha que vira, é uma câmera muito mais bem pensada para vídeo e isso aqui é uma câmera muito mais bem pensada para foto. Se você ficou com alguma dúvida sobre essas câmeras, joga aqui nos comentários que eu vou ter prazer em responder as suas dúvidas. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e curte também esse vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!